Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista, onde falamos de diversos temas, principalmente saídas do corpo, aura, chakras, vida além da vida e toda essa temática bem legal que todos nós adoramos. Aqui na parte técnica hoje eu tive uma surpresa. Eu estava esperando aqui hoje o Euri, nesse horário de domingo, é ele que faz, de quinta-feira é o Tomás, e tive uma surpresa que está aqui o Pedro. O Pedro fez programa comigo durante muito tempo, quando era de 12h30, o programa aos domingos, né? E às vezes também quando era à noite. E aí ele passou para o horário da manhã, nunca mais eu encontrei o Pedro. Encontrei ele hoje aqui, cobrindo a folga do Euri. Tudo bom, Pedro? E os ouvintes mais antigos vão se lembrar, o Pedro continua com o velho hábito dele. Ele vem com umas camisas havaianas, coloridíssimas, lindas. Eu não sei onde ele compra, eu acho que chega um container cheio dessas camisas do Hawaii para ele. Ele vai lá, busca o container e ao longo do ano ele vai... Tem camisa aí para umas 3 vidas dele, vinda do Hawaii, né, Pedro? É o estilão inconfundível do Pedro. Bom, pessoal, seguinte, eu quero compartilhar com vocês hoje 2 coisas. No programa passado, no domingo passado, eu falei li aqui um texto chamado Eles Vivem, a parte 4, que está no meu livro Viagem, falando de vida após a morte. E eu li o texto aqui, muita gente mandou mensagem lá no Instagram, outras pessoas que encontraram comigo em palestras falaram para mim que gostaram muito. E eu então me lembrei da primeira parte desses textos, que inclusive também está no livro, são, se eu não me engano, 5 textos Eles Vivem. Eu li o 4º na semana passada, mas o primeiro deles, e talvez algum de vocês aí mais antigos relembrem, tem vários anos. Eu cheguei aqui na rádio, o Evaldo Ribeiro ainda fazia o programa aqui comigo, na época, o Pedro. Eu tinha acabado de escrever esse texto, Eles Vivem. Imprimi, trouxe para cá e falei para o Evaldo, Evaldo, eu vou ler esse texto aqui no ar, vamos escolher uma música de fundo bem legal. E estava aqui no estúdio o Antônio Viviani, que é uma das vozes mais conhecidas de jingles, propagandas e vinhetas de programa de rádio, de TV, né? Muito conhecida a voz dele. O Viviani também estuda temas espirituais, ele, se eu não me engano, é da eubiose ou da teosofia, e ele viu o texto, falou, deixa eu dar uma olhada, ele gostou, e ele falou assim, Wagner, deixa eu gravar com a minha voz esse texto. E ele então vocalizou aqui e nós passamos no programa naquele dia. Ao longo dos anos, em algumas ocasiões, eu novamente passei esse áudio aqui. Como semana passada eu li a parte 4 do texto Eles Vivem, resolvi novamente compartilhar esse áudio, vai levar uns 3 minutos, e em lugar de fazer no finalzinho, eu quero fazer já agora no início do programa, tá bom? Então pedi o Pedro ali para separar esse áudio. Agradeço ao Antônio Viviani, que é uma das vozes mais conhecidas aí de rádio e de TV aqui no Brasil, ele ter colocado a voz dele maravilhosa, profissional, né? Um vocalista clássico aí do Brasil, e vocalizou esse texto que eu agora ofereço para vocês. Tem muitos ouvintes novos do programa e acredito que pode ser um complemento muito bom para o texto Eles Vivem, parte 4, que eu li na semana passada. Eu vou pedir o Pedro para liberar esse vocal, vai levar quase 3 minutinhos, aí na volta eu inicio com a temática do programa de hoje. Tudo pronto aí, Pedro? Então, vamos nessa. Eles vivem. Seus corpos caíram, alguns até violentamente, mas eles vivem. Ultrapassaram a barreira da morte e flutuam livres no plano espiritual. O que os olhos físicos não veem, os olhos da alma percebem e mostram seus corpos espirituais brilhando no oceano de luz da espiritualidade. Eles vivem sim, meus amigos. Pensam, sentem e seguem, pois esse é o destino da alma imortal. Ser sempre viva, perene e consciente.
despida da carne. A alma volta à sua condição original. Avalia a experiência da vida que passou e enceta a programação das futuras existências. Trabalha, estuda e aproveita o tempo livre para expandir a consciência rumo às novas possibilidades evolutivas. Eles vivem. Estão além da percepção dos 5 sentidos densos, mas estão presentes no 6º sentido daqueles que estão abertos às suas vibrações. O objetivo de suas mensagens é alertar as pessoas de que a vida segue além da morte e dar-lhes a noção de princípios superiores que as ajudem a atravessar as dificuldades da existência terrestre. Fazem isso por amor e ficam contentes em ajudar. Se 1000 pessoas não aceitarem suas informações, outras 1000 estarão receptivas a elas e abrirão as portas da alma para outros estados de consciência. Eles vivem, ajudam, esclarecem e inspiram. O motivo principal disso é somente esse. Eles vivem. Ok, pessoal. Então, espero que esse áudio tenha feito bem para vocês. Eu sei que muitas pessoas estão abatidas e doloridas pela perda de um ente querido, humano ou animal. E a minha função aqui é tentar passar algo melhor, arejar espiritualmente, trazendo climas positivos que ajudem as pessoas aí nessa travessia de dor, preenchendo com algo espiritual que ajude a voltar a viver, a gostar da vida novamente, independentemente da perda sofrida, e tocar a bola em frente, seguir. Todos nós temos muito a aprender aqui na vida terrestre. O tempo que nós estivermos aqui, que seja sempre um tempo criativo, positivo, digno, que traga crescimento, que traga compreensão. Mesmo às vezes em experiências dolorosas que acontecem, o conhecimento espiritual traz nuances que preenchem esses vazios, que ajudam a compreender essas coisas que acontecem cá embaixo no plano denso. E ainda bem que a gente está estudando, trabalhando com a parte espiritual, porque sem isso nós estaríamos tão secos e vazios por dentro. E ainda bem que Deus nos deu a chance de, mesmo estando encarnados aqui na Terra, ainda termos horizontes espirituais abertos, que nos permitem compreensão melhor, discernimento, sentimentos melhores e um abraço espiritual a todos, invisivelmente, e é isso que a espiritualidade traz para todos nós. Bom, vamos lá. Eu tive vontade hoje de fazer um trabalho diferente da explanação que eu faço dos temas espirituais. Às vezes eu chego aqui com alguma mensagem ou texto do grupo espiritual dos iniciados e pontuo os ensinamentos deles, interpreto, explico com uma linguagem natural, simples, que possa ser bem compreendida, a abordagem espiritual desses mentores extrafísicos tão legais. Hoje eu escolhi mensagens do Sanat Kun Mahat, que é um dos mentores que aparece há muito tempo para mim. O nome Sanat Kun Mahat é a junção de 3 nomes iniciáticos formando um mantra. Sanat é um nome que vem do sânscrito. O divino, também muitas vezes associado a Brahma, o Criador. Então, Sanat, em sânscrito, na velha Índia, relativo ao divino, ao Criador. Kun seria algo como as águas primordiais, muito usado na iniciação egípcia antiga, essa expressão. E Mahat, na iniciação egípcia também, a deusa da justiça. Então, o Sanat Kun Mahat, ele participou durante algumas vidas das iniciações no Egito e também na Índia. E ele mesclou os ensinamentos dessas 2 tradições dentro de uma vibração universalista, misturando também a parte hermética clássica e fazendo disso um estudo espiritualista. Ele, então, montou um templo extrafísico para estudantes espirituais estudarem do lado de lá
enquanto o corpo dorme do lado de cá. É um mestre espiritual e que, durante muitas vezes, me passou ensinamentos durante as saídas do corpo e também aqui pelas vias anímico-mediúnicas. E quando foi no ano de 2005, eu publiquei aqui no Brasil pela editora Madras o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Esse livro esgotou com o passar dos anos e hoje só se encontra em sebo. Mas, como os direitos autorais são meus, eu disponibilizei a leitura gratuita desse livro. Vocês podem baixar o PDF completo dele lá no site do IPPB, na seção de downloads. Tem outros livros lá também, todos gratuitos para vocês baixarem. ippb.org.br. Eu vou repetir, ippb.org.br. Entra no site, entra na seção de downloads e baixa esse livro lá gratuitamente, caso você goste desses apontamentos iniciáticos do Sanat Kumaraati. Ele juntou os 3 nomes formando uma sinergia, Sanat Kumaraati. Não confundir, como alguns leitores confundiram, com o conceito de Sanat Kumara na velha Índia. Kumara é criança, Sanat é o divino. Alguém que é como uma criança divina, alguém que é um mestre cheio de pureza. É Sanat Kumaraati. É um mestre discreto, bem tranquilo, sereno. É um dos caras com quem eu mais aprendi nas saídas do corpo ao longo dessas décadas trabalhando com esses temas. E eu então, hoje me deu vontade de pegar um dos textos dele e pontuar os ensinamentos dele. É claro, vou pontuar com a minha própria maneira de ver, o próprio conhecimento meu anímico aqui, de um ser humano encarnado estudando a parte espiritual. Eu recebi essas mensagens fora do corpo, descia de volta para a matéria e transcrevia tudo. E é conhecimento essencial, espiritual, profundo, muito legal. Ou seja, o texto não é meu, eu captei fora do corpo e escrevi. Agora, a interpretação que eu vou dar em cima dos ensinamentos dele é minha, como ser humano aqui, encarnado no Brasil, espírito, encarnado aqui nas terras do Brasil, estudando esses temas, interpretando e tentando compartilhar esses ensinamentos com vocês. Então eu escolhi um texto que está a partir da página 21, que se chama Ensinamentos Espirituais. Projeção da consciência, maturidade consciencial e dicas psicofísicas. Aqui ele colocou vários tópicos para estudantes de saídas do corpo, de mediunidade e estudantes em geral da temática espiritual de qualquer área. Se refere àqueles que buscam a luz, que procuram algo do bem, algo que faça sentido de forma criativa, honesta, limpa, evolutiva, aqueles que buscam estudos espirituais para melhoria da própria consciência, melhoria do próprio caráter. Espiritualidade é isso, não é para dar sorte na loteria, dar sorte no amor ou nos negócios. Espiritualidade é outra história, é caráter, é nível de consciência. As coisas que acontecem aqui no mundo acontecem nas relações humanas, no trabalho, em todas as coisas. Acontece com você trabalhando na parte espiritual, não é do mundo. Agora, o conhecimento espiritual, que não é doutrina X ou Y, mas consciência, ajuda no entendimento das coisas que rolam e dá compreensão para a pessoa olhar as coisas com outros olhos, com uma compreensão melhor e um equilíbrio maior. Espiritualidade e o seu estudo não vai tirar as provas do caminho de ninguém, vai dar consciência para inclusive conviver com as provas, compreendê-las, tirar lição e melhorar mesmo assim. Muita gente não entendeu. As pessoas procuram a parte espiritual por causa de relacionamento amoroso, por causa de coisas na área financeira, por causa de coisinha familiar. Elas não procuram isso por consciência, maturidade, caráter. Um monte de gente vai atrás da temática espiritual sem a profundidade necessária. Esta profundidade sempre foi abordada nas iniciações clássicas da antiguidade, no Velho Egito, na Velha Grécia, na Velha Índia, na Velha China. Para estudar esses temas, a pessoa tinha que passar por um conjunto de provas, chamadas iniciação, que vem do verbo inir, ir para dentro, dentro do templo, provar valor de caráter, para assim ter acesso à informação redentora que levaria à abertura e expansão da consciência. Então,
pessoas sem profundidade não passariam nas provas iniciáticas para ter acesso aos conhecimentos espirituais, que eram considerados a coisa mais profunda de todas. E um axioma que se falava na iniciação clássica na Grécia era: conhecimento profundo não cabe numa mente rasa, e um grande amor não cabe num pequeno coração. Então, para ganhar acesso ao conhecimento espiritual, a pessoa tinha que ralar, aprofundar, correr atrás. Não era uma coisa de abordagem leviana ou superficial. Não era para dar sorte no amor ou para abrir caminho no negócio. Não. Era para abrir a consciência, melhorar o caráter dela. E essa profundidade, hoje, com o conhecimento em aberto, muitas vezes ela está perdida nas pessoas. As pessoas não estão buscando isso. Mas eu sei que muitos de vocês que estão escutando o programa estão buscando essa profundidade, seja por causa de outras vidas vocês já terem tido acesso a isso, ou seja pelo caráter profundo de vocês. Então é para vocês, principalmente, que eu quero compartilhar e interpretar esses ensinamentos. Se lembrem, nós não somos santos, anjos ou missionários. Somos espíritos encaixados na matéria, aprendendo um monte de coisa, né? Vamos trabalhando, melhorando devagarzinho, cada um indo, nenhum de nós é iluminado, somos consciências, aprendizes do eterno, todos nós, e podemos aprender muito com os estudos espirituais, desde que a gente esteja buscando profundidade, melhoria de caráter. Senão vai ser só distração, vai ser só brincadeirinha mística ou esotérica, sem o verdadeiro despertar da consciência. Então, vamos lá. São vários tópicos aqui, alinhavados pelo Sanat com o Maat, falando de saídas do corpo, mediunidade e outros temas. Vamos lá. Primeiro, dias de tempestade não são bons ou ruins, são apenas o jogo climático da natureza em seus procedimentos de limpeza atmosférica. Porém, aquelas tempestades de mau humor que assolam o coração são nefastas e antinaturais. Elas não são da natureza, são do ego, e não limpam a atmosfera emocional onde ocorrem. Pelo contrário, sobrecarregam o fígado e deixam os olhos congestionados de confusão. Esse primeiro tópico é espetacular, porque quando o dia está fechado ou vai dar uma tempestade, você fala assim: caramba, é dia de tempestade, e o clima está ruim. Na visão dele, o clima ali, a tempestade, é só algo da natureza, né? São ciclos atmosféricos, né? Tem dia quente, tem dia frio, tem tempestade, tem dia de sol. Isso é da natureza. Então, para ele, o Pedro, dia de tempestade, dia de clima ruim, é quando a gente esquece da natureza espiritual da gente, porque aí o clima está ruim por dentro. Olha que coisa legal. O segundo tópico: não é na calada da noite que os assédios espirituais ocorrem. Eles acontecem simplesmente por sintonia, na calada sombria dos sentimentos nefastos que se escondem nos corações que não são dignos. Pessoal, às vezes alguém fala assim: eu tenho medo do escuro. O escuro pode conter o desconhecido e ter lá coisas invisíveis que podem me assediar ou obsidiar. Eles estão nas trevas, estão no escuro. Então você fala, na calada da noite, os espíritos trevosos atacam. Na visão do Sanat Kumaraati, a calada sombria não é a atmosfera escura, porque a luz está apagada. É dentro do coração da gente, quando a gente acalenta clima ruim. Isso é a calada escura. E os obsessores adoram esse clima escuro dentro da gente. Não é a luz apagada que vai fazer um espírito aparecer para fazer um assédio. É o apagão consciencial dentro do seu coração. É isso que traz as obsessões. Terceiro, quem se utiliza de suas capacidades parapsíquicas para obter domínio sobre os outros e manipulá-los, ou mesmo para praticar assédios espirituais, é um tolo, pois, enquanto pratica os seus desmandos, já está em ligação direta com seres trevosos, que também gostam de tais coisas negativas. Eles têm mais experiência nisso e, fatalmente, acabarão por manipular o tolo que lhes der guarida por sintonia de propósitos. Quem semear confusão e desmandos, principalmente na seara espiritual, colherá espiritualmente o fel que projetar no mundo. Pessoal, aqui é um alerta muito importante. Quem se utiliza de capacidades parapsíquicas para dominar os outros, subjugar, manipular ou prejudicar, está gerando uma causa muito terrível que vai gerar repercussão no futuro, também no mesmo nível,
perpetrado pela pessoa. Todos nós que mexemos com esses temas, à medida que desenvolvemos capacidades, precisamos educá-las com a consciência para que essas capacidades se tornem ferramentas evolutivas, para a gente melhorar, ajudar os outros, fazer alguma coisa boa, e não para prejudicar, amarrotar o outro ou manipular. E muita gente que às vezes tem um poder parapsíquico, às vezes lhe falta a maturidade da consciência para lidar com aquilo, lhe falta modéstia para lidar com os outros. E muitas vezes uma pessoa cheia de conhecimento espiritual, mas sem o sentimento adequado, ela pode tripudiar sobre os outros que sabem menos, pode tentar humilhar os outros que sabem menos e, pior, manipular, abusar. E a história está repleta de exemplos desses acontecimentos ruins. E aqui o alerta do Sanat Kumaraty: quem tem conhecimento espiritual e tem capacidades parapsíquicas abertas, que tome cuidado, que use pelo bem, que eduque essas capacidades para não gerar coisa negativa, porque tudo que for perpetrado negativamente por essa via parapsíquica retorna na frente karmicamente. Isso é uma lei da natureza, não é opinião minha ou dele. Causa gera efeito. Isso não é uma coisa mística vindo da Índia. Não, a Índia apenas deu o nome de karma. E existem leis da natureza. A Terra gira, você tem gravidade achatando as coisas no solo, e causa gera efeito. Isso não é algo místico, né? Simplesmente causa gera efeito, uma lei da natureza. Quando a causa é nefasta, não se pode esperar que o efeito seja luminoso. Quanto tempo aí, Pedro? Ué, você adiantou o relógio, não é possível que já passou o primeiro bloco, cara? Tá de sacanagem. Já tá passando? Gente, eu acho que o Pedro fez curso com o Tomás. Ele adiantou o relógio, eu acho que eu falei só 5 minutos, ele está dizendo que já está quase acabando. Vamos lá. Tópico 4. Os amparadores trabalham sob o prisma da cosmoética. Por isso, não julgam o comportamento de ninguém. Contudo, isso não significa que eles não estejam atentos ao que as pessoas fazem. Eles sabem o que se passa no mais íntimo de cada um e procuram olhar aquilo que é sadio, mas não costumam compactuar com a leviandade e as tolices que percebem. Pessoal, se fala de mentor, amparador ou guia espiritual, o nome que vocês quiserem chamar, são seres dotados de uma ética superior. Eu não estou falando amigos espirituais que estão em volta, né? Amigos no sentido companhias nossas extrafísicas. Eu estou falando mentores, seres que fazem mentoria, são professores da consciência e que monitoram o nosso processo encarnatório sem mexer no livre-arbítrio da gente, sem nos invadir, mas pontuando coisas legais, como um professor pontua para o aluno, mas não pode fazer a prova para o aluno e nem dar cola, mas pode dar pistas para o aluno do tema que vai rolar na prova, pode insuflar no aluno mais ânimo para ele estudar. E essa é a função dos mentores. Não é ficar dando palpite em trica-trica particular da nossa vida, ou dizer algo da parte amorosa ou da parte de negócio. Não, mentores trabalham com o despertar da consciência. Nós precisamos lidar com eles como seres mais avançados, professores da nossa consciência. Eles não são babás espirituais para a gente ficar pedindo coisa igual mendigos pedindo coisa ao plano extrafísico. São professores da consciência, igualzinho um praticante de artes marciais. Tem um sensei que orienta, nós temos mentores que orientam invisivelmente e que já orientavam antes da gente encarnar. E aqui, mergulhado na prova, eles dão aquela forcinha. E a função deles é libertária, não é prender ninguém aqui. Eles estão doidos para a gente expandir a consciência e galgar o infinito, não doidos para a gente reencarnar de novo, não. Eles querem libertar a gente. E são seres de alta ética e compreensão. Número 5. Visualize uma coluna de luz branca brilhante descendo do alto sobre sua cabeça. Pense num oceano de serenidade espiritual desaguando sobre você. Sintonize nas águas etéreas, fonte de cura e inspiração, por meio da coluna luminosa e ligados ao coração que labora, com dignidade e compaixão, os seres espirituais aportarão os eflúvios balsâmicos e curadores da alma. Eles são os guardiões dos templos de cura, no astral superior e nos níveis do plano mental. Pense nisso, as águas etéreas, cheias daquela serenidade que não é deste mundo, mas que são oferecidas a todos aqueles que sintonizam com os valores mais altos da consciência. As colunas brilhantes são avenidas espirituais
para os devas, os seres de luz. É o seguinte, eu fui levado fora do corpo várias vezes num templo extrafísico de cura chamado de Templo das Águas ou Templo das Águas Etéreas. É um lugar de tratamento de espíritos após a morte ligado ao elemento água. É um lugar de transição que limpa o corpo espiritual, permitindo a passagem dos espíritos desencarnados para planos melhores. E é isso que ele fala, visualizar uma coluna de luz branca e pensar nesses templos de cura das águas, descendo como energia, como luz por sobre a pessoa. Pedro está me avisando, já estamos em cima do intervalo, vamos aí para a vinheta, daqui a pouco eu continuo esses apontamentos conscienciais do Sanat Kumara. Vamos lá, Pedro? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e vamos iniciar o segundo bloco do programa, onde eu estou analisando os apontamentos espirituais do Sanat Kumara. Aqui na parte técnica, meu amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, com quem eu não fazia programa há um tempão, e hoje nós estamos nos reencontrando aqui depois de um tempão, né? Se bem que ele pegou o péssimo hábito do Tomás, que adiantou o relógio no primeiro bloco. Vamos lá, espero que o Eterno ilumine você, para você não fazer a mesma coisa agora no segundo bloco. Vamos lá. Bom, número 6. Muitas pessoas procuram os fenômenos parapsíquicos espalhafatosos, mas o amparo espiritual é sempre sutil e de acordo com os méritos de cada um. Muita gente está atrás de fenômenos paranormais, ninguém está querendo consciência, despertar, melhoria. As grandes massas que procuram a informação espiritual estão atrás de poder, não de sabedoria. E é esse o alerta que ele está fazendo aqui. O amparo espiritual é silencioso, não é espalhafatoso, não é fenomenológico, ele é consciencial. E outra, vou sugerir, baixa o livro lá no site do IPPB, ippb.org.br, baixe gratuitamente o livro inteiro. E esse texto que eu estou lendo está da página 21 em diante, é um ótimo livro para vocês pesquisarem. E está lá, é só baixar, pode ser útil nos estudos de vocês. Número 7, o projetor consciente não é só aquele que busca lucidez durante os seus bordejos extrafísicos, mas aquele que busca ser útil com esta lucidez. Veja, não é só buscar estar lúcido fora do corpo, como muita gente quer. Lúcido para quê? Então, que essa lucidez buscada pelos projetores e projetoras extrafísicos seja uma lucidez que seja útil também, que não seja só um desejo da pessoa de ficar lúcida por curiosidade extrafísica, que seja um desejo de estar lúcida, para assim ser produtivo, benéfico, expandir, melhorar, e que nessa melhoria se irradie uma energia a favor de todos. 8. Sair do corpo é algo natural, mas também é natural que um medo do desconhecido se apresente nos momentos mais inoportunos das vivências espirituais. A razão recomenda que, mediante o estudo ponderado e amoroso da espiritualidade, o desconhecido se transforma em conhecimento e o medo em amor. Logo, o conhecimento, aliado ao amor, alçará o projetor aos planos da sabedoria. Essa nem precisa explicar, gente. Está muito clara. 9. A dignidade não está na postura altiva do corpo, mas no brilho que emana do coração e se projeta pelos olhos. Esse brilho é portentoso, muito embora no plano físico raros o percebam. Para o Sanat Kumara, a dignidade de alguém não está em tomar uma postura nobre, elevada, altiva, e sim em emanar a luz do amor no coração. Isso mostra a dignidade da consciência encaixada na matéria, que é operosa e trabalhadora. Normalmente pensa que dignidade é alguém com uma roupa especial, iniciática, um mestre de uma tradição tal, ou alguém ali numa posição fleumática, nobre. Nada disso, às vezes é só aparência. O importante é o caráter da pessoa. O que torna alguém digno é o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Número 10. Serenidade e modéstia são as companheiras fiéis dos sábios. 11. As saídas do corpo e a mediunidade precisam ser temperadas com altas doses de maturidade, amor e boa vontade de evoluir. Essas não são áreas de estudo para pessoas presas a objetivos mundanos e posturas pusilânimes.
Veja, muita gente busca não somente as saídas do corpo, mas também o desenvolvimento mediúnico de forma leviana. E essa é uma área que tem consequência. Quem busca de forma leviana, com propósitos levianos, vai encontrar seres extrafísicos levianos iguais, semelhante atraindo semelhante. São duas áreas que não permitem brincadeira ou abordagem leviana. As saídas do corpo ou, por outro lado, os fenômenos mediúnicos. 12. Não, desculpa, ainda a sequência do 11. Quem trafegar por essas áreas sem um embasamento espiritual compatível com os valores mais elevados, certamente padecerá de intrusões psíquicas indesejáveis. Porém, que aqueles que estudam seriamente tais temas sintam-se cada vez mais estimulados em seus estudos e trabalhos, pois nunca lhes faltará o amparo sutil e justo. 12. Mentes obtusas não suportam objetivos magnos e sentem-se afetadas por questionamentos profundos. Como defesa do ego inferior, costumam projetar fortes camadas de leviandade e ironias cáusticas para permanecerem impermeáveis ao chamado despertar superior. Gente, o Sanat Kumar está fazendo um aviso e eu detectei isso muitas vezes. Pessoas que procuram só fenômenos parapsíquicos, quando você fala de responsabilidade, consciência ou maturidade, elas caem fora. Não é isso que elas queriam. Algumas fingem que não estão entendendo. E aí querem buscar algo somente pelo fenômeno, não pelo despertar da consciência. E aí o perigo disso, do vazio interior, é muito grande. Muitas, inclusive, chegam a ironizar o estudo mais profundo, porque o que muitas querem é uma brincadeirinha mística, sem responsabilidade, sem consequência, e esses temas são muito sérios. 13. O justo é o justo, a cada um de acordo com seus procedimentos. Semelhante atrai semelhante. 14. Visualize uma gema azulada, uma joia, brilhante, incrustada dentro da testa, na região do chakra frontal. Projete os raios azulados dessa gema para baixo, como um poderoso feixe brilhante, que irradia para dentro do corpo, desde a testa até os pés. Essa é uma dica prática que ele ensinou no texto. Você, de olhos fechados, visualiza uma joia azul, um azul piscina, clarinho, uma joia transparente, brilhando, né, azul piscina, dentro do chakra da testa, né? E imagina a luz azul fluindo para baixo, não para fora, fluindo como uma chuva de energia azul para baixo, pegando todos os outros chakras e pegando o corpo por dentro até o pé, os pés, como se você desse um banho de luz no corpo para baixo, a partir de uma joia azul no frontal, criando uma chuva de luz suave por sobre o seu corpo do frontal para baixo. É uma técnica iniciática. Ele ainda arremata: pense no todo, sinta-se ligado ao Supremo Hierofante, o mestre de todos. Nas iniciações clássicas da Grécia, o mestre que iniciava os neófitos candidatos nas iniciações era chamado Hierofante, o mestre iniciador de um candidato, de um calouro. E é claro, ele está dizendo que o todo, que está em tudo, é o grande Hierofante, significando que todos nós somos neófitos, calouros do todo, ao longo da eternidade. Somos todos eternos aprendizes do Supremo. 14. Os grupos de pessoas que se reúnem para práticas espirituais voltadas para o bem da humanidade, independentemente de suas linhas de trabalho, são muito úteis no contexto geral da humanidade, pois formam bolsões luminosos, egrégoras, que são utilizadas pelos amparadores ligados àquele trabalho em seus diversos processos de assistência invisível. Eu comentei num dos programas anteriores que mentores têm banco de energia, porque grupos que trabalham com prece, irradiação de energia, mantras ou qualquer outra prática e vibram isso em grupo, criam atmosferas coletivas, egrégoras, e mentores recolhem esses fluidos vitais, essas energias, e usam em seus trabalhos de assistência quando vêm do plano extrafísico para o duplo etérico do plano denso. Tá? Essas energias são usadas em trabalho de cura e eles têm templos de cura onde essas energias são estocadas em banco de energia extraídos dos grupos e depois são utilizados invisivelmente para ajudar pessoas da Terra e do astral. 16. A virtude de um sábio não vem da adoração cega que os discípulos simpatizantes dedicam a ele, mas de sua capacidade de irradiar amor e serenidade para o bem de todos os seres.
Um mestre não pertence ao seu grupo de discípulos, nem a alguma linha espiritual específica, pois ele é como um sol consciencial e a sua luz é para todos. Pena que a cegueira dos seguidores não lhes permita o discernimento e o universalismo para compartilharem o bem que receberam com aqueles que nunca tiveram a mesma oportunidade de aprendizado espiritual. Gente, um grande ser que esteja aqui encarnado fazendo um trabalho, é claro, pessoas se juntam para aprender e trabalhar, ajudando ali. Mas ninguém é dono de um ser desse, que desceu para dar uma ajudinha. E discípulo não é dono do mestre. O mestre vai onde quer. Vai que esse mestre desencarna e quer trabalhar do outro lado do planeta em outra linha. Ele reencarna e faz isso, ou trabalha invisivelmente. Ele não é dos discípulos e não adianta adoração cega. Tem que ter discernimento, amor, aproveitar os ensinamentos de um grande mestre e não ficar apegado à figura do mestre ou ao personalismo. Aprende o que esses mestres ensinam. Cresça e coloque em prática e cresça também, em vez de ficar apegado à figura de um mestre. Vamos lá. Cadê? 17. O projetor aqui que ele chama é a pessoa que se projeta para fora do corpo. Projetor ou projetora. Antigamente falavam viajante astral, né? Projetor ou projetora. Um projetor sadio é uma joia incrustada na pele do mundo. Mas ele tem a noção correta de que a maior parte do seu brilho vem do aporte silencioso dos amparadores que o assistem em seu trabalho. Ele sabe que nunca está sozinho e sabe que não sabe tudo. Tem consciência de que a projeção espiritual é apenas mais uma ferramenta parapsíquica para o seu crescimento, mas não a única. Por isso ele estuda de tudo, com a mente aberta e o coração generoso. Ele está dizendo que alguém que trabalha com saídas do corpo, consciente desse potencial, é uma joia incrustada no mundo, porque utiliza essa ferramenta, que é a saída do corpo, principalmente durante o sono, para aprender, crescer, trabalhar e ajudar. Não fica usando isso para finalidades escusas ou egoístas, não. Utiliza isso para crescer, fluir e expandir a consciência. É como uma joia do eterno. E isso se refere a estudantes e praticantes das saídas do corpo com responsabilidade, maturidade e consciência. O projetor sadio sabe que é apenas um ser humano comum, com o mesmo potencial de todos os outros seres humanos, mas também sabe que carrega uma joia secreta dentro do seu coração. Em seu brilho está sua riqueza maior. 18. Arrogância é doença, mas o tempo e o karma curam tudo. Não precisa explicar essa que está bem clara. 19. Os olhos têm a mesma natureza do sol, o brilho. Esse é um axioma iniciático clássico. 20. O despertar da consciência é semelhante ao nascer de uma estrela, quer dizer, é só luz. 21. Os sábios são supernovas de amor e serenidade. Do alto, no céu da consciência, além do alcance dos olhares levianos, eles irradiam aquele brilho estelar no centro dos corações. Felizes são aqueles que percebem este brilho. 22. O projetor sadio é uma joia consciente. Os sábios são supernovas conscienciais. Que portentoso é quando o brilho dos sábios, estrelas, reflete-se na joia coração do projetor e irradia para o mundo a maravilha da assistência espiritual invisível. 23. Os defeitos alheios não são da alçada de um espiritualista consciente, que sabe que isso só diz respeito ao tempo e ao karma. Porém, ele sabe que os seus defeitos são de sua total alçada e atenção. 24. Para caminhar em segurança pelos caminhos espinhosos do mundo, que tal calçar as botas do bom senso? 25. Só o grande hierofante, no caso Deus, sabe tudo, pois o todo está em tudo. Então são 25 apontamentos do Sanat Kumaat, que estão da página 21 em diante. Tá? O texto se chama Ensinamentos Espirituais, está no livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, tá? Que está disponibilizado no site do IPPB para vocês baixarem gratuitamente, ippb.org.br. Entra lá na seção de download, além desse livro tem vários outros livros também para download gratuito. Peguem o livro enquanto está lá, porque tem 3 editoras querendo reeditar esse livro. Eu já era para ter reeditado, mas é que com as viagens e o trabalho meu, eu não consegui tempo esse ano de parar
para reorganizar, porque da época que o livro foi publicado até os dias de hoje, tem vários outros textos que eu recebi, e quando esse livro for reeditado e entrar nas livrarias, ele vai ser o dobro de tamanho. E aí nós vamos ter que retirar ele do download gratuito. Então baixa lá enquanto está lá, eu vou escolher uma editora para poder reeditar esse livro. Assim que eu tiver um tempo, eu vou trabalhar em cima disso para reeditar esse livro, que tem conteúdos muito legais. Eu repito, não são textos meus, eu captei fora e trouxe para cá, e aqui é a coletânea de textos do Sanat Kumaat, que, se Deus quiser, em breve nós vamos relançar, ampliado o livro, vai ser muito legal, mas vão baixando aí, quem puder, um bom livro para vocês aprofundarem. Ô Pedro, como é que estamos de tempo aí? Temos 11 minutos ainda? Ah, então tá bom. Cara, você então agora atrasou o relógio. Que beleza, eu pensei que já estava acabando. Então, ele fez o certo, ele, para compensar que ele adiantou o relógio antes, ele agora atrasou o relógio. Esse segundo bloco está rendendo. É incrível como está rendendo esse segundo bloco. E aqui, gente, tem um outro texto dele aqui, mas eu vou deixar para o próximo programa. Eu quero comentar com vocês aqui algumas coisas. Pedro, a música que a gente usar, a gente usa no domingo que vem, tá? Deixa, porque eu vou deixar para ler o outro texto que eu tinha selecionado para o final. Vamos deixar ele para domingo que vem, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês agora para algumas coisas. Recentemente, na viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu fui para Orlando, Boston e New Jersey, fazendo palestra para os grupos de brasileiros que estão lá. Então eles se juntam, é muita gente. E aí eu tive lá o ano passado, nas mesmas 3 cidades, e agora retornei. E para o ano que vem o pessoal já está organizando para eu ir para lá, para os Estados Unidos de novo em agosto. E o ano que vem tem várias viagens. Em abril, provavelmente eu vou a Londres e Dublin, na Irlanda. Em junho, eu vou para a Europa de novo. Eu vou para Marseille, no sul da França, para um congresso. Esse congresso vai a Mônica Medeiros, a Margarete Áquila, o Dr. Sérgio Felipe e um monte de gente legal. Vai ser em francês mesmo, com tradução simultânea. De lá eu devo pegar um trem para Bruxelas, de lá devo dar um pulinho em Zurique, na Suíça, Viena, na Áustria, e talvez voltar a Londres novamente. Vamos ver. E aí em agosto, provavelmente Estados Unidos novamente, ainda tem o Canadá que eu vou tentar encaixar. É muita viagem. Então, nessas viagens, os brasileiros que estão em outros países não têm tanta facilidade de estar num grupo espiritual como nós temos milhares no Brasil, de várias áreas, né? E nós temos uma abertura muito legal e a pessoa encontra outros estudantes com que ela pode trocar e somar no próprio lugar onde ela mora, na cidade onde ela está, principalmente os grandes centros. Mas isso está muito espalhado, né? Mas quando a pessoa está no exterior, não tem tantos grupos assim como nós temos a fartura de grupos aqui no Brasil. Então, quando há uma oportunidade dessas pessoas se juntarem, ao se juntar, formam novos grupos, os pequenos grupos se fortalecem. E eu sei do meu papel, que é ir até lá, passar informação legal, tratar todo mundo com alegria, amizade, faço amizade onde eu vou, chego lá de forma simples, humana e vou, converso com todo mundo, brinco com o pessoal e faço disso um encontro consciencial que no final dá forças para todo mundo, inclusive para mim que estou lá fazendo o trabalho, e os mentores me ajudam muito nessa tarefa. Sem eles eu não conseguiria, né? Não teria tanto apoio espiritual e força para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu recolho muitas perguntas dos brasileiros que estão fora nessas palestras. As pessoas me perguntam coisas que, se elas estivessem num grupo aqui com mais frequência, dentro desses próprios grupos aqui, ela veria outros que também sentem aquilo e teria um entendimento melhor, mais natural. Então, eu peguei aqui 2 temas que eu respondi nas palestras lá, que eu acho muito útil para vocês aqui, se eu compartilhar também. Eu já toquei nesses temas em outros contextos, em programas anteriores, mas hoje aqui está bem específico. O que eu vou falar agora é indicado para médiuns de qualquer tradição espiritual
que trabalham ligados a mentores, guias espirituais, amparadores, na intersecução, na conexão mediúnica, né, entre planos, em trabalhos sadios, é claro. Estou falando aqui de gente responsável, gente que trabalha pelo bem, está ajudando a humanidade com o seu trabalho, aprendendo e crescendo junto. Médiuns de várias tradições, porque a mediunidade é capacidade, não é doutrina X ou Y. Então você encontra médiuns em áreas e grupos diferentes, com tendências espirituais e modus operandi espirituais, anímicos e mediúnicos diferentes. Aqui eu estou colocando mediunidade no contexto geral, mas sempre voltado para médiuns responsáveis que sabem a responsabilidade que é trabalhar com isso durante uma encarnação. Então, existe algo que não é muito claro na literatura de fenômenos mediúnicos em várias tradições. As pessoas comentam isso aqui, conversam um com o outro, mas quase ninguém encontra literatura específica sobre isso. Na questão dos chakras, tá? Os 7 chakras principais, que a gente fala tanto aqui, mentores extrafísicos, quando vêm de outro plano e fazem um acoplamento áurico no campo energético do médium, eles podem interagir através dos chakras do médium. Então, na psicofonia, que é a comunicação falada, o chakra laríngeo é muito ativado, porque é o chakra que está ligado às cordas vocais. Então, energeticamente, o foco da expressão mediúnica psicofônica é o chakra da garganta. Já na casa da psicografia, são os chakras das mãos, os chakras aqui dos ombros, antebraços, o chakra humeral, também importante, que é um chakra secundário na parte esquerda alta do pulmão esquerdo, muito ligado tanto à psicofonia quanto também à psicografia e também à pintura mediúnica, a psicopictografia. Então, mentores, dependendo do teor do trabalho, podem utilizar o sistema de chakras, desde o alto da cabeça até a base da coluna, lembrando que os 3 chakras de baixo, umbilical, sexual e base da coluna, têm energias mais densas, é claro, porque mexem com a energia da alimentação, do sono, da terra, do sexo, enquanto que os chakras que estão do cardíaco para cima são chakras de comunicação na garganta, pensamento no frontal, consciência no alto da cabeça. Então, dependendo do teor do trabalho, o mentor que vier pode usar a energia dos chakras de baixo, puxando essa energia para atender, chegar em entidades muito densas que estão sendo assistidas. Ou ele pode chegar para comunicar um fluxo de ideias superiores pelos chakras de cima. Então, varia. Então, é normal, na passagem de informação psicofônica, principalmente, que o mentor projete o conteúdo mental dele no chakra coronário do médium, no alto da cabeça. E aí, é claro, podem dar diversas sensações, né? Que são as seguintes: sensação de rachadura no meio do alto da cabeça, como se tivesse uma vala luminosa acesa ali, né? O médium às vezes passa a mão no couro cabeludo ali, parece que está machucado, dolorido, mas não tomou pancada nenhuma. É a abertura do chakra coronário. Eletrificação do couro cabeludo, como se o couro cabeludo ficasse todo eletrificado, dando arrepios, né? E ao mesmo tempo vem bocejo, lacrimejamento, tudo junto nesse processo. E também uma sensação, e aí que está a importância, uma massa de luz entra pelo chakra coronário, como se fosse uma rachadura, uma valetinha luminosa, desce uma essência superior, que é como uma nuvem luminosa, uma massa clarinha de energia amarelo clara, ela entra e lentamente descarrega todo o conteúdo que vai ser passado na comunicação verbal, ou pela escrita, ou pela pintura. Pode verter um poema lindo, uma canção linda, uma composição, um texto de esclarecimento, e é legal vocês saberem como é isso. Você imagina uma massa de luz descendo, e o médium entra nessa vibe, e ali várias mentes projetaram essa massa, contendo conteúdos diversos, que entra, e o médium então dá vazão a isto em alguma forma de comunicação. Acontece que tem um chakra logo atrás do coronário, aqui naquele lugar, Pedro, da coroinha do padre, né, onde nós, pela idade, né, Pedro, estamos ficando com a coroinha do padre aqui cada vez mais vistosa. Eu estou vendo que a sua desenvolveu muito, eu não te vi um tempão, mas a minha também está desenvolvendo muito.
63 anos eu tô, cara, já era para estar muito maior, mas está aqui. Tem um chakra nesse ponto, que é um chakra secundário do chakra coronário. Lembrando que o chakra coronário é chamado Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, o nome original entre os yogis da velha Índia. E esse outro chakra está um pouco atrás. Já comentei em outros programas, quando eu era bem jovem, eu sentia formigamento nesse ponto atrás e eu achava que meu chakra coronário estava torto, para trás. Não era isso. O chakra coronário está no meio da cabeça. É um secundário dele que muitas vezes abre. Aí é que está. Esse chakra não é muito falado na literatura de chakras. Tem um único livro que eu vi, que é o Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, em que ele fala desse chakra e chama de Bindu, que é ponto em sânscrito. Mas o Motoyama aprendeu com o Swami Satyananda, que por sua vez foi discípulo do Swami Sivananda. E esses mestres hindus também falavam desse ponto atrás. E aí é que está. Chega um mentor e aplica energia nesse bindu, nesse ponto atrás, ou faz a massa de luz interagir ali. E aí o médium sente uma abertura nesse ponto atrás, a sensação de uma luz entrando ali, e várias das pessoas me perguntaram isso nos Estados Unidos. Como que acontecia isso? Porque eles não tinham ouvido falar desse chakra. E aqui eu já falei outras vezes, mas essa massa de luz eu não tinha falado dessa forma ainda. Interpenetrante ao coronário e muitas vezes ao bindu, esse ponto atrás, interpenetra ali, desce diretamente ao chakra laríngeo. E o mentor pode estar espacialmente atrás ou em outro plano. Ele apenas cria essa massa de luz e ela se torna intermediária entre ele e o médium. Isso facilita a junção, a conexão entre planos. Ele pode estar até atrás do médium, mas ele cria essa massa e interpenetra o médium com ela, facilita o link, a conexão mediúnica. E o médium vai sentir essas sensações que eu acabei de mencionar. Ô Pedro, estamos em cima já? Já acabou, cara? Ele passou a mão aqui, ó, como se aquele gesto de degola, que ele vai me degolar aqui e cortar o programa, gente. Eu tô até com medo dele. Eu não quero mais fazer programa com você não, Pedro. Volta, Tomás. Volta, Euri. Gente, obrigado por vocês estarem assistindo aí o programa, ouvindo. E aí a gente vai continuando. Quinta, 19h30 ao vivo. Domingo às 10 horas, programas diferentes, temáticas específicas. Um abraço.